Dierhat, bem-vindo ao quinto capítulo da história da Irlanda. Eu já falei, eu dividi em 9 capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo lá da Era Neolítica. Depois o segundo capítulo vai de 1300 a.C. até 400, que é a época dos celtas, que eles descobrem a ilha, se misturam com os nativos, aí nasce por irlandesa. O terceiro capítulo seria a dominação da religião católica, que ela vence a batalha e dizima as religiões celtas, que vai até o ano de 800. Do ano de 800 até 1000 e pouco é a era viking, né? Com a batalha de Clontarf, né, vencida por Brian-Boru, que era o rei da Irlanda, eles expulsam definitivamente os irlandeses da ilha. Depois vem a era dos normandos. Se o pessoal achava que viking era chato, era bravo, o normando era pior, bem pior. E o contexto é o seguinte: os normandos, eles na verdade, antes de chegar na Irlanda, eles já estavam na Inglaterra, eles já eram quase que moradores da Inglaterra, porque tinha uma aliança da Inglaterra com os normandos. A Inglaterra, como não conseguia se livrar dos vikings, eles fazem uma aliança forçada com os normandos, e os normandos ajudam a expulsar os vikings da Inglaterra. Uma parceria cara, porque normando não era gente fácil. Foi nesse contexto que um tal de Diarmait, um rei lá de Leinster é aquela região de Dublin, Wexford, Waterford, ali ele perdeu uma batalha e perdeu o trono. O cara maluco pediu ajuda à Inglaterra. A Inglaterra naquela época ainda era católica, ela vai até o Papa e fala: Papa, eu estou precisando de resolver um probleminha lá na Irlanda, eu vou mandar uma turma ali e resolver meu problema e dividir aquela ilha para mim. Pode ser? Aí o Papa autorizou. O que eles fazem? Manda um exército normando, que são os mercenários mesmo, para ajudar esse Diarmait. Só que quem comandou esse exército normando é um tal de Strongbow. Esse Strongbow, né, arco forte. Strongbow vence a batalha, né, o Diarmait fica todo feliz e se ferra, porque o Strongbow não dá o trono para ele. Né? Henrique II, na época, que era o rei da Inglaterra, vai até a Irlanda. Pela primeira vez, um rei da Inglaterra visita a Irlanda. Né? Lá ele tenta resolver a questão porque ele tinha medo dos normandos dominar a Inglaterra toda. Né? E ele tinha razão com esse medo. Né? Então ele faz ele cria o Tratado de Windsor. Esse Tratado de Windsor foi assinado pelo rei da época lá, um outro rei, chamava Roadrin O'Connor. O'Connor, esse O já falei para vocês, né? Vem de Ui em gaélico, significa descendente de. Esse I derivou para O, por isso que tem O'Connor, O'Neill, sempre tem um O apóstrofo, vocês lembrem do gaélico, que tem a ver descendente de. Então esse Rhoadri era descendente dos Connor. Ele assinou um tratado onde os irlandeses não iam brigar com os ingleses. Né? Se fosse brigar, briga com os normandos. E brigaram até quase 1400, briga todo dia, mas não brigavam com os ingleses. Né? Junto com esse tratado, esse rei Henrique II, ele pegou os 4 filhos deles, né, e colocou cada um tomando conta de uma região. Né, só que não adiantou muito, mesmo porque 3 deles morreram. Ficou só o João. Esse João virou o rei da Irlanda. Olha a bagunça. Enquanto isso, os normandos estão lá guerreando com os irlandeses só perdendo guerra. E os normandos só conquistando território. A Irlanda já era quase toda dos normandos, mas o babaca do rei era o rei João, né? Era um rei mesmo formal. Na Inglaterra fingia que era dona da Irlanda, né? Tinha até o rei João, mas eram os normandos que mandavam ali. Até que o Henrique II morre. Aí, pela primeira vez, a Irlanda se torna oficialmente pertencente à Inglaterra, porque o rei João da Irlanda se torna também o rei da Inglaterra. Mas adiantou realmente pouco. Né? Mas, de qualquer forma, a Irlanda teve sorte, porque foi numa época, depois de 1300, depois que, né, os normandos já estavam praticamente dono de toda a Irlanda, menos ali em Dublin, e Dublin ainda sempre foi na Inglaterra por causa do Dublin Castle, né? Dublin Castle, que eles falam, né? Que é o castelo de Dublin, que era muito forte, então os normandos não conseguiam entrar ali. Mas fora isso, a Irlanda era praticamente toda dos normandos. Só que em 1348 começa a peste negra na Europa.
1/3 da população da Europa morre. A peste negra o vetor dela era um rato negro. É como se fosse um gato, não era esse igual a esse rato nosso cinza, que é arisco, que tem medo de gente, não. Ele ficava assim, não estava nem aí. Né? Ele convivia com as pessoas, não era aquela coisa nojenta na época, não. O rato ficava em cima da sua cama, você não ligava, daquele jeito. Né? Só que ele tinha uma bactéria que causava peste negra, e a pulga do rato pulava para o ser humano, pronto, e matava todo mundo. Só que essa peste negra, ela se espalhou muito mais nas áreas urbanas, na época, do que nas áreas rurais. Como os normandos, né, gostavam de ficar em cidades, nas áreas urbanas, e os irlandeses foram expulsos para a área rural, isso foi uma vantagem, porque morreu muito mais normandos na peste negra do que irlandeses. Esse é o primeiro ponto para o irlandês ganhar essa guerra. O segundo ponto foi o seguinte, foi a Guerra dos 100 Anos, que ela durou da Inglaterra com a França, né? Foi de 1337 até 1453, mais ou menos, a guerra com a França. Então eles não tinham foco na Irlanda, mesmo porque também teve uma guerra civil na Inglaterra, que era a Guerra das Rosas, né? De 3 famílias, foi mais uma bagunça que também fez com que a Inglaterra esquecesse um pouco a Irlanda, só preocupou com o Dublin, o resto ele não se preocupou. Então, como os normandos tinham morrido mais da metade, os irlandeses ganharam força e, por fim, expulsaram os normandos da ilha da Irlanda. Tá? Qual o legado que esses normandos deixaram? Eles, todos os filhos da mãe, né? Quase nada. Né? A Irlanda tinha o orgulho de ter Irish Law. As Irish Law eram as leis escritas mais antigas que existiam na Europa. Né? Todos os reis, eles governavam baseado nessas leis. Os normandos rasgaram essas leis não passaram a valer mais na Irlanda, e eles fundaram lá o feudalismo, né? As leis do feudalismo. Olha que merda. Esse é um legado dos normandos. Outro legado é aquele monte de castelo que tem na Irlanda. A maioria dos castelos, se eles são todos quadradinhos, pode saber que é um castelo normando. Certo? Para ilustrar esse capítulo 5, nós temos 2 pontos turísticos, né? O 8º, eu já falei de 7 já, agora vamos falar do 8º ponto turístico, e depois o 7º ponto turístico e o 8, desculpa, é o 8º ponto turístico e o 9º ponto turístico, que é a Christchurch. A Christchurch, também chamada Catedral da Divina Trindade, lá tem o Strongbow, está lá a cripta dele, o Strongbow. Cuidado, não vai achar que ele é um herói irlandês, não, pelo contrário. Ele é um inimigo, né? Ele é um normando que foi lá e fez uma bagunça e tentou ficar com Leicester. Né? E ficou por um tempo. Né? Então a gente pode ir lá ver a cripta dele na Christchurch, que fica em Dublin. Né? E um castelo muito bonito que eu vi na internet, mas bacana demais o castelo. Inclusive o governo irlandês queria destruir esse castelo, mas os habitantes que moravam ali em volta, na década de 70 ou de 80, não sei, começou a reconstruir esse castelo, ficou bacana, e é um castelo normando. Ele chama, Drimnagh Castle, é isso mesmo, Drimnagh Castle. Inclusive ele tem aqueles fossos com água, né, para impedir invasão. É outro lugar interessante para a gente conhecer. E é isso aí, o capítulo 5. No capítulo 6, a gente vai falar sobre o nascimento da igreja anglicana. Esse nascimento da igreja anglicana, por um detalhe mais bobo, né, ele influenciou o destino da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, e apareceu a Irlanda do Norte, tudo por causa disso, por causa de um detalhe bobo, que é a rainha casada com Henrique VIII era estéril. Uns detalhes que mudam toda a história, mas é muito interessante vocês entenderem o nascimento dessa igreja anglicana, que ela vai explicar o resto da história da Irlanda até os tempos atuais. Até lá, semana que vem. Um abraço.